Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um tema que está tão fresquinho, alergias no inverno. Quem tira as nossas dúvidas é a médica otorrinolaringologista, doutora Maura Neves. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor está no ar. Hoje para falar sobre as alergias que acometem tantas pessoas durante a estação mais fria do ano. E ó, nem é preciso estar propriamente no inverno para começar a sofrer com os primeiros sinais, os sintomas, né? Será que tem gente que está mais propensa a ter problemas de alergia? Como é que a gente sabe isso? Será que desde nascença nosso sistema aí vai dando sinais de que é mais frágil? Será que essa é uma palavra adequada para usar num cenário como esse? Hoje eu recebo a doutora Maura Neves, médica otorrinolaringologista, para falar sobre esse assunto que não podia ser mais atual. Doutora, obrigada por ter vindo. É um prazer, Denise. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Não é preciso chegar propriamente no inverno, a estação mais fria do ano, para os hospitais ficarem lotados de pessoas se queixando das alergias, né? Os consultórios lotados. A gente já tinha um acúmulo maior de pessoas, uma procura maior por causa do medo da gripe, né? Então, para fazer essa prevenção, a gente acabou fazendo consultas, né? Antes de sofrer algum problema. Isso é muito válido, né? Mas aí, de repente, o tempo virou aqui em São Paulo. A gente demorou para conseguir uma temperatura mais amena, então a gente não estava mais no verão e o clima era de verão. Exatamente. Agora ainda não estamos no inverno, mas o clima é de inverno, né? Coisas que só São Paulo consegue fazer por nós, né? Essa variação brusca de temperatura realmente ajuda a gente a piorar muito dos quadros respiratórios. Mas não só o inverno ou o outono predispõe esses quadros respiratórios. É muito importante a gente saber que quem mora num centro urbano, e para isso não precisa ser uma grande capital, qualquer local que tenham carros ou que tenham fábricas, estão sujeitos à inalação desses agentes que são irritantes, então poluição, e aí você vai ter o quadro de alergia. Então, sintoma nasal, sintoma pulmonar, a sinusite, a dor de cabeça, a falta de ar. Então, esses sintomas, eles vão aparecer. Está relacionado, você falou da dor de cabeça, está relacionado ter dor de cabeça com um quadro alérgico, de poluição? E às vezes você fica no trânsito, você não sabe por quê, você ficou inalando ali tanta fumaça, se expondo demais, né? Tem a ver isso? Os poluentes, na verdade, eles são agentes inflamatórios, eles geram uma inflamação. Então, se você tem uma reação nasal a esse poluente, então o nariz ele entope, ele escorre, você fica mais congesto, e isso vai gerar sim uma dor de cabeça. Então você pode ter um sintoma de dor de cabeça por ficar mais exposto nesse ambiente com mais poluição. Então isso pode acontecer sim. Fora o estresse do buzinaço. Mas a parte respiratória, ela pode ser afetada. Aí a gente não se programou, você não se programou, saiu de casa, pegou aquele trânsito, além de ficar estressado, inalando essa poluição, você não se programou para levar sua água. E a gente nota uma secura. Exatamente. São sinais, então não se hidratar adequadamente também favorece esse problema respiratório? Favorece muito. Na verdade, o nosso sistema respiratório, ele é como, vamos dizer, do lado de dentro, para quem não entende muito bem, do lado de dentro é como se fosse a nossa gengiva. Ela é úmida. Então, se o ar está muito seco, ela vai se ressecar. E todo mundo sabe, todo mundo já assoou o nariz. Então, o sistema respiratório faz muco, como a gente faz dentro da boca a saliva. É um paralelo só para as pessoas conseguirem entender. Então, se o ar está mais seco, a função do nariz é hidratar o ar, filtrar o ar e aquecer o ar.
Então, se o ar está mais seco, esse muco que faz parte da defesa, ele vai ser ressecado. Então, você vai se ressecar inteiro. Então, tem que tomar água. E o sistema respiratório vai sentir sim, com certeza. Eu falei que os consultórios já estão lotados, né, de pessoas se queixando. As crianças sofrem primeiro, então as crianças sofrem mais com o ar mais seco, a mudança brusca de temperatura, ou isso tanto faz, depende de cada pessoa reage de uma forma. Eu conheço pessoas que podem sair dos 40 graus e ir pro zero, que a pessoa fica ótima, né? E eu, por exemplo, fico sem voz, com certeza. Na primeira noite, já na temperatura mais baixa, a voz já vai embora. Acho que quem vai do 40 graus para o zero e não sente nada é um felizardo, né? A nossa tendência é precisar que o organismo se adapte a essa mudança de temperatura, tanto do 0 para o 40, quanto do 40 para o 0. Os extremos de idade, então as nossas crianças e os nossos idosos, eles são mais sensíveis do ponto de vista de defesa do organismo. Então, eles vão se ressentir mais, sim, com uma mudança brusca de temperatura, se a gente comparar essas crianças com os adultos ou com os adolescentes. Então, as crianças e os idosos são os nossos, vamos dizer, os nossos fregueses os nossos clientes mais numerosos nos hospitais, com muita dó no coração, mas eles são. Como é que a gente se prepara? Dá para se preparar? Porque em São Paulo, eu estou falando em São Paulo porque a gente está aqui, né? É uma surpresa a cada dia, né? Então, exatamente, de repente, num dia você pôs aquela bota maravilhosa over the knee, assim, que vai aqui em cima do joelho, né? E no outro dia você tem vontade de sair de rasteirinha, porque tá um calor absurdo. Exatamente. Né? Eu acho assim, não tem como muito a gente, assim, viver prevendo a meteorologia. Ela vai mudar realmente. Mas, de qualquer maneira, assim, as prevenções mais fáceis de fazer e que eu recomendo para os meus pacientes: uma boa alimentação, e aí não é comer o lanche todo dia, é a nossa comidinha básica, um arrozinho com feijão, então uma boa alimentação, as nossas frutas, os nossos legumes, uma boa hidratação, então tem que tomar água, porque se não tomar água não melhora, não dá certo. E existem alguns truques que a gente pode fazer para melhorar o quadro nasal, a parte respiratória, né? Então, o principal é lavar o nariz com soro. Todo dia, né? E às vezes mais de uma vez por dia. Especialmente quando a gente tem níveis de poluição mais elevados, então o tempo está mais seco, ou uma exposição maior à poluição, ou uma fumaça mais importante. Então isso realmente ajuda bastante na prevenção de gripes e resfriados. Isso é fundamental e funciona. É lógico que você precisa ter a disciplina de fazer isso todo dia, né? Precisa realmente lavar, né? Ter esse cuidado. Nas crianças também, fazer isso. Nas crianças tem a gente tem uma ideia, uma cultura de usar certos medicamentos no nariz, então que a princípio eles são maravilhosos, né? Então você tá com o nariz entupido, você pinga o remedinho ali, nossa, fica uma maravilha. Só que isso cria uma dependência. Então, a gente vai chegar lá para falar desses produtinhos, mas para começar, é saudável fazer uso desse medicamento? Então, lógico, o seu médico pedir para você fazer isso, usar 3, 5 dias, maravilha, mas usar isso para a vida, tem gente que usa mais de 30 anos. Chega no ar-condicionado, já tá com o nariz entupido. Então, você vai lá e passa o remedinho, fica bom por meia hora, uma hora, depois você tem que pingar de novo. É saudável? Isso é um hábito que as pessoas conseguem se livrar? É um vício que as pessoas conseguem deixar? As pessoas conseguem se livrar desse vício. É um vício difícil, porque esses medicamentos que são vendidos livremente na farmácia, eles causam dependência no nariz. Ele vicia. Ele é como uma cocaína no nariz. Então, chega um ponto que você não respira sem ele, e ele é deletério, tanto para o nariz quanto para o quadro do organismo. Então, hoje eu estava vendo uma reportagem, até um
um artigo científico falando que esses produtos estão relacionados ao aumento de pressão arterial. Nós já sabíamos que isso realmente acontecia, porque são medicamentos que fazem uma contração dos vasos e eles têm efeitos sistêmicos, então realmente não é um bom medicamento para ser utilizado. Se você utilizar 2, 3 dias com prescrição médica, não vai ter problemas. Agora, o uso prolongado vai gerar problemas e ele realmente não é recomendado esse uso mais contínuo. Tem como se livrar? Tem como se livrar. Tem que ver qual é a causa inicial que gerou esse uso. Então, foi um quadro gripal que você precisou usar 2, 3 dias, mas que o nariz não desentupiu? Por qual motivo o nariz não desentupiu? O que pode ser feito para destampar esse nariz? Lógico que depois de 6 meses, 1 ano de uso da medicação, a gente já vai ter uma outra condição ali que vai fazer esse nariz ficar tampado. Então, o médico tem que examinar, tem que tentar descobrir qual foi a causa inicial e tratar as duas causas. A causa gerada, o problema gerado pelo remédio e a causa inicial que gerou o problema, se ela ainda estiver lá. Então, você consegue se livrar. Tenha esperança, procure um médico que vai melhorar. Lógico que vai passar por aquele período de ficar sem o medicamento, isso gera uma abstinência. Gera. Né? Então, deve dar vontade de você fazer o uso do medicamento, que parece que está pior do que estava antes. Mas isso, com o acompanhamento de um médico otorrino, a gente consegue fazer o passo a passo para que você se livre disso. Porque o uso do soro é totalmente indicado para qualquer pessoa, né? Todo mundo pode fazer essa limpeza. Você pode utilizar. O soro, nesse caso, nessa pessoa que está dependente dessa medicação, ele vai aliviar, mas vai aliviar muito pouco. A pessoa realmente, na hora que ela for dormir, vai ter uma dificuldade respiratória importante, ele vai ficar agoniado. E aí, nesse ponto, a gente tem algumas medicações que a gente ajuda, que a gente utiliza, para fazer com que a dependência do outro medicamento diminua. Você sabe que eu acho que tem um fator psicológico nesse remedinho de pingar no nariz? Porque quando está acabando, quem usa, eu não utilizo, graças a Deus, mas quem utiliza e está acabando, você precisa comprar outro. A pessoa já fala, não, mas ainda dá para usar hoje, amanhã, semana que vem. Não, mas preciso comprar outro. Já precisa ter lá um reserva, né? É o pavor de ficar com o nariz tampado. Pavor de ficar... Lógico que não é agradável ficar com o nariz tampado, né? Mas tem soluções para isso sem utilização de remédios que são contraindicados, na verdade, né? Então, você poderia usar com prescrição médica por um período curto, né? Aliás, esses frasquinhos, eles têm uma quantidade muito maior do que o uso que os médicos pedem para que a gente utilize, né? Então, isso acaba gerando, isso acaba facilitando já tá ali, esse uso continuar, né? Enfim, vamos ir para as alergias, as ites, né? Então, it é maravilhoso, né? A gente vai falar aqui das ites. Para começar, quero saber se é correto a pessoa dizer assim, eu tenho sinusite, ou eu tenho rinite. Começa pela rinite. Eu tenho rinite, ou o correto é dizer que está com rinite. É uma condição que se tem ou se está naquela situação? A rinite é uma coisa que a gente pode falar, eu tenho rinite. Tenho rinite. Tá. Porque a rinite, ela não te abandona. Ela é um sintoma nasal, na verdade, e ela pode ser alérgica ou não alérgica. Se ela for alérgica, ela realmente, você vai ter a rinite, ponto. Não vai ter como. Se ela não for alérgica, você pode estar com a rinite naquele momento e depois não estar mais com a rinite. Então, de qualquer maneira, em termos gerais, você tem rinite. A rinite alérgica, é só a rinite alérgica que fica favorecida aqui nesse período de mudança de clima, tempo mais seco? Não, a rinite alérgica, todas as rinites ficam favorecidas com essas mudanças bruscas de temperatura, tá? Porque é um fator inerente da pessoa, uma sensibilidade nasal que a pessoa tem. A rinite alérgica, ela é basicamente, pelo menos aqui em São Paulo, ou no Sudeste, vamos dizer assim, na maioria da população brasileira, desencadeada por pó, ácaros e fungos. No sul do Brasil, a gente já tem um pouco mais de estação polínica, então alguns pacientes já têm uma sensibilidade também por pólens. Tá? Essas são as alérgicas. Quando a gente tem as não alérgicas, a gente vai ter, por exemplo, as rinites ocupacionais. Quem trabalha no ambiente com fatores que são
com odores fortes, então essa pessoa vai ter esse tipo de sensibilidade respiratória. Aí a gente pode ter a rinite irritativa. Então, exemplo, quem tem uma rinite irritativa e que muitas vezes se confunde com a rinite alérgica, um profissional que trabalha com produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, águas sanitárias, aqueles produtos desinfetantes, são produtos que, via de regra, não causam alergia. Eles causam uma irritação no nariz. No final das contas, para o nosso paciente, o sintoma vai ser o mesmo. É de alergia. É de alergia. O sintoma vai estar lá, um sintoma irritativo nasal. O nariz tampado, escorrendo ou coçando. Então, a intensidade dos sintomas varia. Por que a gente dá um nome diferente medicamente falando? Porque a causa é diferente. A gente não tem um mecanismo de alergia no nosso organismo para esse tipo de exposição. Então, exemplo, estamos com um tempo frio, mais seco esses dias. Temos uma pessoa que trabalha com uma limpeza pesada, se expôs bastante a produtos de limpeza. E aí ela sai nesse tempo mais frio, para vir trabalhar, chega, tem exposição ao produto de limpeza. Então, de manhã já teve uma exposição ao ar mais frio e mais seco. No trabalho, um irritante nasal. Na hora do almoço, um ar mais quente. Mais irritantes nasais no período da tarde. E no final da tarde, para retornar à residência, mais ar frio. Sério, não tem nenhum nariz que não vá dizer, por favor, não faça mais isso comigo. Ele vai inflamar. E o it é inflamação. Então, tudo que tem it no final é uma inflamação, seja no caso da rinite alérgica ou não alérgica. Essa nossa paciente, ela tem vários tipos de rinite. Então, ela pode ter uma rinite irritativa, uma rinite ocupacional. Então, a gente vai somando os diagnósticos para poder tentar tratá-la de uma maneira melhor. Mas são várias as causas. Então, se junta tudo e tem todo o sintoma do nosso paciente. Então, é tão amplo, a gente fala de rinite com uma facilidade, né? Mas é muito amplo. Alguém dizer que tem rinite te fala muito pouco sobre o que é o problema da pessoa. Então, tem que investigar para saber se é a irritativa ou se é uma combinação de vários tipos de rinite e tentar descobrir, lógico que não dá, a gente pode até tentar se expor menos, né, a mudança de temperatura, enfim, mas não dá para fazer isso 100%, porque de repente você trabalha num lugar em que a temperatura é 16 graus do ar-condicionado e lá fora dá 30 graus, né? Então você vai sair para almoçar, tá com uma jaqueta, você tira a jaqueta e se expõe ali no calor. Isso realmente é... O corpo pode se acostumar de certa forma. Então, vamos imaginar que alguém que começou, e nessa época de crise, né, começou a trabalhar agora. Que maravilha, uma sorte, né? Exatamente. Começou a trabalhar agora. E aí, nessa situação, onde dentro da empresa, frio, super gelado. E lá fora tá um calor, ou às vezes está frio, às vezes tá calor, mas uma temperatura diferente da que se encontra dentro da empresa. No comecinho a pessoa pode ficar muito doente e depois se acostumar? Pode. O organismo ele é inteligente. Então, essas exposições, elas podem causar momentaneamente agressões ao organismo e que depois ele se equilibra, ele se compensa, né? Por isso que ao longo da vida nós vamos fazendo alguns anticorpos e conseguimos nos defender um pouco melhor dos quadros de gripes e resfriados. Mas nesse período inicial, por exemplo, essa pessoa pode ter mais gripe. Simplesmente pelas mudanças bruscas de temperatura. E depois de um período isso se alinha, isso se normaliza e ela acostuma e a defesa do organismo fica melhor. E passa. Pode acontecer. O que é uma coceira no nariz? Que você vê alguém coçando o nariz e pergunta o que foi? A pessoa fala, é minha rinite. Por que coça o nariz? Existe esse sintoma? Existe. A coceira no nariz é um negócio... É algo bem interessante, na verdade. Ele é mediado por substâncias que geram alergia. Então, alguma coisa que entra ali gera uma irritação, você libera algumas substâncias que são de alergia e isso faz com que coce. E é possível saber o que é?
que provoca isso? Para a gente tentar evitar, nem sempre é possível. Nem sempre é possível, mas a maioria dos alérgenos são esses que eu citei, são pó, ácaros e fungos. E aí, muitas vezes, as pessoas conseguem localizar. Puxa, eu fui na casa da minha tia que tem 3 gatos e aí eu comecei a espirrar e meu nariz começou a coçar. E toda vez que eu vou lá, eu tenho algum sintoma. Entendi. Então, você consegue associar, muitas vezes, um fator de exposição ao seu sintoma. Ou, eu sempre que eu vou naquele banco que tem aquele ar-condicionado X, eu fico coçando o nariz depois uma meia hora. Quer dizer, tem alguma coisa naquele ar-condicionado que está liberando alguma coisa no ar e que dá um quadro irritativo. Então, você consegue, eventualmente, tentar separar quais são os fatores. Eles são eminentemente inalatórios. Então, é alguma coisa que a gente inalou. E crise de espirro tem a ver com rinite também? Também. Esse mesmo fator inflamatório... Entendi. Pode fazer com que a pessoa... Porque se você pensar, Denise, como é que o nariz funciona... Quando você tem um quadro de alergia, você respira... Vamos pensar no nariz normal. Você respira o ar. O nariz filtra. Se entrar alguma coisa que irrita esse nariz, o que o nariz vai fazer? Ele vai entupir para não deixar entrar mais. Ele vai escorrer... entope para não entrar mais? É. A lógica de entupir o nariz? Ai, que engraçado. Que ele incha. Ele entope para não entrar mais, ele escorre para tentar lavar, ele coça porque é o sintoma de defesa e ele espirra para tentar ajudar a mandar longe. Não fica nada, assim... Não é tão inteligente assim, porque a gente acaba não respirando tão bem depois, quando isso acontece. Porém, é a lógica da função do nariz. Então, entrou alguma coisa que é irritante, pimba, ele vai entupir. Adorei, adorei saber disso. E espirra para tentar... mandar longe. Por isso que tem os espirros um atrás do outro, né? Tentando aqueles 10, 20 espios. Você está tentando... Dá aflição se assistir a pessoa espirrar tantas vezes que você não sabe quando que você vai falar saúde para a pessoa. Ela espirrou uma vez e falou saúde, ela emendou 2, 3, 4, chega no 10º, você espera, né? Falar saúde depois, né? E a pessoa já está com o nariz vermelho, com o nariz escorrendo, aquela coisa. Exatamente. Né? Agradável, a gente sabe que não é. Me fala uma coisa, existe alergia ao ar-condicionado? O que é que favorece o ar-condicionado para fazer com que o nosso nariz não fique tão bom? Tão bom. Tem a ver com rinite ou não necessariamente? Tem a ver com rinite. Tem a ver com rinite. O ar-condicionado, ele tem um filtro e ele tira esses poluentes do ar. Então, o que a gente tem no ar-condicionado? 2 condições principais que causam uma irritação nasal. Primeiro, o ar frio e seco. E segundo, se esse filtro não estiver bem limpo e não conseguir fazer uma filtragem adequada, esse ar-condicionado vai recircular os ácaros, fungos e poeira. Então você fica dando vida a esses micro-organismos. É muito parecido com o filtro do ar do nosso carro, do nosso veículo, que ele precisa ser trocado com uma certa frequência. Quanto mais você utiliza o filtro, o ar-condicionado ou até a ventilação do carro, se a hora que você tira aquele filtro, ele está todo preto, cinza, mesmo porque ele está recebendo os poluentes que vêm do ar atmosférico. O ar-condicionado é a mesma coisa. Então, esses filtros e os sistemas de resfriamento da tubulação, eles têm que ser limpos com uma certa frequência. Senão, é o maior depósito de pó, ácaros e fungos. Isso é altamente alergênico para a via respiratória. Quando a gente pensa na chegada de um bebê, então, você que está grávida, né? Está assistindo a sua esposa que está grávida, aí vocês querem tomar esse cuidado, porque é uma recomendação que se dá para a maioria dos casais, os pediatras, ou às vezes na primeira consulta, que se faz ainda gestante, né? A médica já vai, o médico já vai tentando, olha, tirar, né? Então, bichinho de pelúcia é muito bonitinho, mas acumula muito pó, né? Às vezes ficou lá já naquele quarto meses, né? E com a chegada de um bebê que já vem precisando fortalecer esse sistema imunológico, né? Tentar evitar. Isso é realmente válido, não é toda criança que vai ter o problema, vale sempre tentar tirar esse... Tem bichinhos hoje que são melhores para não acumular, lavar, né? Você consegue lavar, porque
muito peludinho, dificílimo de lavar, quase inviável, né? Cortinas, que são lindas, cortinas dão vida numa casa, mas acumulam um pó que não dá nem pra gente imaginar, né? Exatamente. São recomendações realmente que são bacanas, tanto para quem tem uma criança em casa ou não. E um outro fator, porque agora faz frio, quem é que abre a janela de casa? Aí o ar não circula, aí fica abafado e fica, né? Então não renova o ar de dentro Exatamente. da casa. Às vezes faz sol, tá friozinho. Agora, por exemplo, tá friozinho, mas tá sol, né? É importante, certa vez, um otorrino, Dr. Perboa Lacerda, me disse que onde entra o sol, Denise, não entra o médico. Então, que a casa tinha que tomar sol. Precisa mesmo. É mesmo. É verdade. Professor Perboa, meu professor, pessoa fantástica. Ele é demais, né? Ele é demais. Um beijo pro Dr. Perboa, quando ele puder, volte aqui ao Consulta. Explica pra gente enquanto eu me preparo, doutora. Então, bichos de pelúcia e crianças, eu realmente não recomendo para os meus pacientes que tenham esses bichos de pelúcia. Sempre que tiver um bebezinho que for chegar em casa, eu recomendo que esses bichos de pelúcia sejam substituídos por brinquedos que sejam de borracha, que sejam mais fáceis de lavar, mesmo porque as crianças muitas vezes levam esses bichos à boca, esses brinquedinhos à boca, então fica mais fácil de você fazer a lavagem. O bicho de pelúcia, ele realmente guarda muito pó. Então, se você tiver muitos bichinhos de pelúcia, realmente é bonitinho, mas não vai ser um ambiente muito favorável para o quadro respiratório das crianças. Uma outra pergunta da Denise foi sobre se todas as crianças teriam rinite. Nem todas as crianças vão ter rinite, mas os filhos de pais que têm rinite têm uma facilidade muito maior de ter esses quadros de rinite alérgica. E aí, nesse sentido, sim, é bem importante a gente fazer uma higiene ambiental adequada, ter um quarto que não tenha tantos tapetes, carpetes, cortinas que sejam mais fáceis de ser limpas e não tenham tantos brinquedos que guardem pó. Porque se os pais forem alérgicos, a chance dessa criança, com essa exposição a esses alérgenos que ficam guardados nesse ambiente, a chance dessa criança é desenvolver o quadro alérgico antes do que a gente esperaria. Então, evitar a exposição ambiental, ter um ambiente respiratório mais favorável é fundamental para a gente conseguir prevenir também os quadros de rinite. A gente volta daqui 3 minutinhos com muito mais informação sobre as alergias no inverno. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre alergias no inverno e quem é que tem a saúde de ferro que resiste às mudanças de temperatura ao longo do ano todo? Não é preciso estar próximo aí ou no inverno para sofrer com as alergias, não, né? A gente tem temperaturas muito diferentes no país inteiro. O Brasil é muito grande, né? O Brasil e com uma variação muito grande. A gente tem alguns alertas de vez em quando sobre o tempo muito seco, alguns alertas para não se praticar atividade física ao ar livre em determinados horários. Aí eu vou perguntar para a doutora Maura Neves, que é a nossa especialista de hoje. Ela é médica, otorrinolaringologista. Esses alertas que são dados, então as pessoas ficam sabendo através de rádio, televisão, jornais, de que a umidade relativa do ar está muitíssimo abaixo do que é recomendado. Às vezes tem até um clima desértico que se fala, né? Então, coisas mais extremas, situações mais extremas, né? É para se levar em consideração, então, não se expor da maneira que existe a recomendação, né? Para não se expor, fazer atividade física no horário que não está recomendado, porque a umidade relativa do ar está realmente muito baixa. Ignorar tudo isso é dar mole pro azar, né? Sim. Ignorar é realmente dar mole pro azar. Essas recomendações, elas são baseadas em orientações da Organização Mundial de Saúde. Não é nada só do Brasil. Então, é a Organização Mundial de Saúde. E o ar muito seco, ele realmente é deletério para o sistema respiratório. Você causa um transtorno, você pode causar muito mais quadros de alergias, de bronquites, de asma. Então, é muito perigoso. E, assim, quem pratica atividade esportiva e que pratica realmente já com orientação de um
um educador físico ou de um treinador, sabe que o rendimento também, né, nesse período não é adequado. Então, não vale a pena expor o organismo a esse tipo de temperatura. Não é para ninguém se expor, mas ainda menos quem tem problemas respiratórios, né? Muito menos, porque assim, você facilita muito mais a desencadear um quadro de respiratório, uma asma, um broncoespasmo, precisar de uma inalação, de uma bombinha depois, ou ir correndo para o pronto-socorro para aumentar as nossas fileiras de pessoas com falta de ar. Perfeito. E aí no hospital, né, por que não é para se expor? Ah, mas se eu precisar eu vou para o hospital. Ok. Mas no hospital tem pessoas que circulam muitos vírus e bactérias que a gente não tinha necessidade de se expor naquele momento. Né? Então, agora, a gente falou sobre os problemas respiratórios e existe sempre uma dúvida que paira no ar. E eu sempre faço essa pergunta aqui porque é bom para lembrar quando a gente já sabe, fixar. E para você que ligou a televisão agora, nunca assistiu ao Consulta ao Doutor, ou já assistiu muitas vezes, mas nunca quando a gente conversava com um médico otorrino. Asma e bronquite, doutora, são a mesma coisa? O sintoma final para o paciente é a falta de ar. Muitas vezes por isso que acaba confundindo. Mas a causa e o que gera cada um deles é totalmente diferente. Tá? A asma é uma contração da via respiratória. Então a via respiratória se fecha e o ar não passa. Tá? Por algum fator inalatório, irritativo, ou algum alérgeno que a pessoa respirou, ou um ar muito frio também pode fazer o brônquio se fechar. A bronquite é uma inflamação desse brônquio e por estar inflamado acaba produzindo mais secreção e com secreção você vai ter um tipo de sintoma às vezes um pouquinho diferente. A tosse é um pouquinho diferente. Muitas vezes a tosse da bronquite tem um pouquinho mais de secreção, enquanto o paciente com asma não tem tanta secreção. O paciente com asma é aquele paciente que chia, que fica fazendo quando a criança... Quando chia, é pela respiração, pelo esforço respiratório. Isso. Aí ele pode ter esse sintoma. Então, no final das contas, as pessoas vão ter falta de ar. Ponto. Aí confunde, por isso que confunde tanto. Agora, a asma e a bronquite são duas coisas distintas e diferentes. A asma é mais grave? Não. Ou não se fala isso? A gente não consegue dizer em gravidade, porque as duas podem ser potencialmente muito prejudiciais. Graves. Isso. Por que eu falei isso? Porque se você fala que você tem bronquite, bronquite, todo mundo tem bronquite. Mas se você fala que você tem asma, isso é um problema, porque as pessoas ficam até estigmatizadas porque tem asma. Exatamente. A asma, na verdade, ela pode ser desencadeada numa faixa etária mais jovem. Então as crianças muitas vezes começam a ter crises de chiado que não se caracterizam como asma, precisam fazer inalações, então muitas vezes é por conta da asma. A bronquite atualmente ela é muito associada ao cigarro. Então, muitos pacientes que têm essa irritação brônquica, ela vai tendo conforme a gente tem exposição ao cigarro, a outras coisas. Não exclusivamente, claro. Perfeito, mas porque são muitas as toxinas, né, do cigarro. Exatamente. Também. Então, são muitos elementos, substâncias tóxicas, né? Exatamente, que vão direto para o pulmão. É só para quem fuma? Ou é para quem está em volta? Então, o fumante passivo, né? Que quem fuma não está nem aí para quem está do lado, né? Para todos. Para quem fuma, lógico que quem fuma recebe uma carga muito maior, mas os fumantes passivos, os acompanhantes, eles recebem uma carga, não é tão intensa, mas ela é deletéria também para o sistema respiratório. Então, a gente tem alguns estudos bem interessantes falando sobre infecções respiratórias, de otites, rinites, em crianças que tem os pais que fumam em casa. Judiação. Exatamente. E essa incidência é aumentada. Então, os pais que fumam dentro de casa, ou que tem algum, ou a babá, ou a avó, alguém que fuma nesse ambiente em que a criança está, essa criança vai ter uma incidência aumentada de infecções em relação às crianças que não têm esse fator associado. Então, nesse sentido, você já consegue ter uma comprovação bem específica. Então, evitar o cigarro é um fator assim, de saúde própria e
para os outros. Você falou de inalação, né? E hoje, às vezes você vai ao hospital e você está com algum problema respiratório, o médico recomenda, faça a inalação algumas vezes por dia. Cantores, hoje a gente tem o Snapchat, que é aquela rede social de vídeo maravilhosa, né? Você consegue acompanhar os cantores antes dos shows, ou antes de alguma apresentação, fazendo uma inalação. Eles têm até uns equipamentos bem portáteis, assim, bem facinho, né? Vai fazendo inalação. Isso acabou tirando, muitas vezes, o peso de se ter que fazer a inalação, né? Então, profissionais da voz, né? Então, a gente deveria fazer inalação, que é para dar essa hidratada, né? Agora, isso é bacana para todo mundo, então a gente mora aqui em São Paulo, né? Estamos muito expostos à poluição e a esses agentes tóxicos. Valeria a pena fazer? Então, coloca soro e faz? Ou coloca medicamento para fazer inalação? Como que é isso? Olha, inalação é algo que é muito bom para o pulmão. Tá. Para a via respiratória baixa. Por quê? Porque é vapor de água e a partícula de água ela é muito pequena. Então ela passa direto pelo nariz e chega na via baixa. Então traqueia, brônquios e pulmão. Então inalação serve para esta parte. Tá? Se a gente for pensar em todo mundo fazer inalação, porque mora num ambiente que não é favorável, que está no ar-condicionado, quer dizer, gente, acho que a gente vai ficar preso numa maquininha de inalação. Eu acho que a gente tem que tentar incorporar hábitos que sejam saudáveis, que estejam mais comprovados e que tragam benefícios para a gente. Então, a inalação, ela não está comprovada que traz benefício para essa parte, mesmo porque a maior parte dos irritantes que a gente respira não chega no pulmão, fica preso no nariz ou na via respiratória alta. Ela chega em uma pequena quantidade no pulmão, mas é muito mais interessante a gente partir para uma limpeza nasal, perfeito, com soro, do que fazer uma limpeza entre aspas, pulmonar. Seria muito mais jogo para o organismo, seria mais benéfico para o organismo fazer dessa maneira. Então, eu recomendaria você fazer uma lavagem nasal de manhã e à noite, porque você limpa aquilo que você inalou, porque as partículas são maiores e ficam presas no nariz, tá? E você consegue ter uma respiração melhor que vai refletir no seu pulmão também. Adorei. Agora, incorporar esse hábito de fazer essa limpeza, então, para qualquer pessoa é bacana. Tem complicações de algumas situações, né? Então, quando é que uma asma pode ficar muito complicada? Aliás, bombinha é só para o asmático? Não. Ou para quem tem bronquite também? Tem pacientes com bronquite que precisam de bombinha também. Tem exames que determinam a necessidade desses medicamentos. Bombinha não é um medicamento só, são vários. Nós hoje em dia temos bombinhas que são compostas. Então a gente tem medicamentos que abrem os brônquios e medicamentos que são anti-inflamatórios, tá? E são protetivos para o pulmão. Então quem pensa que a bombinha é algo, eu não vou usar a bombinha, porque eu vou ficar viciado na bombinha, eu falei do estigma, tem um estigma, então a pessoa vai lá colocar a bombinha. Agora eu tô dependente da bombinha, eu não consigo mais ficar sem a bombinha. É justamente ao contrário. A bombinha, ela protege o pulmão desse quadro inflamatório. Entendi. Então, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem esse diagnóstico, que começa a usar a medicação e melhora, não interrompa. Procure o seu médico, peça orientação, como é que vai fazer essa interrupção da medicação. Porque por esse estigma, agora eu estou dependendo da bombinha, não fico mais sem a bombinha, ele para de utilizar a bombinha, o pulmão se inflama tudo de novo e o quadro piora novamente. Então essa inflama, desinflama, é muito mais deletério para o quadro respiratório do que o uso contínuo da bombinha. A bombinha tem esses dois tipos de medicamento, então, que você pode utilizar, por exemplo, só para uma asma. Então, tem alguns pacientes que têm asma quando joga bola, quando ele faz exercício. E a gente tem um tipo de asma que é causada por exercício. Então, ele vai ter um tipo de medicamento que ele vai usar para aliviar a crise dele naquele momento. E ele vai ter outra bombinha com outra combinação de medicação, dependendo da necessidade dele. E para cada paciente é avaliado qual é o sintoma principal dele e qual é a real necessidade do medicamento. Então, para dar o benefício melhor.
Com certeza. Agora, você falou que não, havendo resultado, não é simplesmente para parar de utilizar o medicamento. Tem que fazer um acompanhamento. Está entendendo que a gente tem que fazer um acompanhamento. Exatamente. Não se faz acompanhamento em pronto-socorro. Não. E aí é que a gente encontra uma grande dificuldade, porque as nossas salas de consulta, especialmente nas unidades básicas de saúde, nas UPAs, elas têm difícil acesso, muitas vezes, para a população conseguir fazer esse agendamento, fazer esse acompanhamento, mas não desistam. Persistam porque... É qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Então, exatamente. Você consegue retomar... o controle da sua vida, né? Porque Exatamente. você não vai ficar dependente, não vai ficar com medo de praticar um esporte, uma atividade física. Fazendo esse acompanhamento, entendo que o paciente vai acabar sabendo o que pode fazer, quando pode fazer, qual é o limite, né? E quando utilizar a medicação da maneira adequada. Secreção. Então, eu recebo várias perguntas aqui. Denise, eu tenho uma secreção no nariz, na garganta, então, de fundo de garganta ali. Então, parece que tem sempre uma secreção. O que é isso, doutora? É reflexo de um cenário todo de poluição? É algo realmente da saúde da pessoa? Falta essa limpeza? A limpeza ajuda, tá? Essa secreção que a gente tem, que algumas pessoas sentem com uma intensidade maior, ela é fruto de uma produção de secreção do sistema respiratório. Então, a região dos seios da face, aqui na cabeça, produzem em média 300 a 500 ml de secreção ao dia. Para que serve isso? Para umidificar o ar. Ele contém anticorpos que fazem a primeira defesa daquilo que a gente inala. Então, essa secreção, ela tem a função dela. Tá? Se nós estamos mais desidratados, se nós temos uma inflamação nessa região dos seios da face, então uma sinusite, o que vai acontecer? Essa secreção vai mudar de característica, ela vai ficar mais grossa, mais espessa. E aí a pessoa vai sentir esse catarro descendo. Então a limpeza vai realmente ajudar bastante com o soro, quer dizer, você vai empurrar isso, essa secreção que fica lá pingando, você acaba empurrando essa secreção e você não tem essa sensação de secreção presa o tempo todo. Então realmente ajuda. Então é uma condição inerente da própria pessoa. Tá? Lógico que se ela estiver inserida no ambiente com muita poluição, vai piorar. Se ela tiver uma alergia dela, de base genética, vai piorar. Então, tem alguns fatores que associados levam a um sintoma mais intenso. E aí, em cima disso, a gente faz o diagnóstico, identifica cada fator e tenta tratar esse sintoma para ela ficar mais confortável. Perfeito. Eu vou preparar para a gente ir para o intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente saber sobre alergia a pelo de animais. Então, de repente você tem um cachorro na sua casa, vem uma criança, a criança às vezes já vem com essa alergia. Eu quero saber se é possível desenvolver essa alergia ao longo da vida. Então, de repente você não sabia, você tinha lá um cachorro X, né? Você mudou de casa, pegou um outro cachorrinho, e aí se você pode desenvolver essa alergia que, a princípio, a gente não sabe necessariamente de onde ela veio. Você não sabe se é do pelo do animal. Às vezes o animal nem solta o pelo, mas você tem uma alergia de algo ali da pele dele. Queria que você explicasse isso daqui a pouquinho pra gente, se pode ser algo aí a piorar um cenário que já existe ou desencadear um cenário, porque acho que o adulto pensa que essas questões de alergia ou vem da infância ou não tem mais. Se você não tem 30 anos, não tem alergia, você não vai ter mais alergia. Já você me conta se isso é mito ou verdade. Vamos pro intervalo, são 3 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta, vai mandando sua pergunta no facebook.com/consulta ao doutor. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje falo sobre alergias no inverno, né? Tão comuns e não precisa nem estar no inverno. As mudanças de temperatura que a gente tem durante o ano todo, né? Sempre uma surpresa. O clima é sempre uma surpresa e aí, por mais que a gente tente se preparar, é realmente ter uma saúde, cuidar da saúde como um todo, né? Uma maneira da gente se prevenir. Agora,
Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Maura Neves, médica, otorrinolaringologista. E eu perguntei para ela, antes da gente ir para o intervalo, sobre algumas manifestações de alergia que são muito comuns. Eu conheço pessoas que têm alergia aos bichinhos de estimação, a pelo de gato, né, mesmo de cachorro. E aí a pessoa acha que ou isso é manifestado na infância ou não vai ter alergia, né? Pode manifestar, então, de uma hora para outra. Às vezes a pessoa tinha um cachorro, até desse exemplo, né? Você tinha um cachorro, então a vida inteira você conviveu com um cachorro X, de uma raça X ou sem raça definida, enfim, um cachorro. E aí, depois você casou, mudou, pegou um outro cachorrinho, pode desencadear uma alergia num outro cenário? Pode. A alergia, ela é exposição dependente. Então, depende de um tempo de exposição. Então, você pode ficar muito tempo se expondo àquele fator fator irritante e não sentir nada, e de uma hora para outra o organismo se ressente e faz o mecanismo de alergia. Então, muitas vezes é isso que acontece. Você não tem nenhum sintoma, convive bem com aquilo e depois de um tempo você começa a manifestar o sintoma alérgico. Uma outra coisa que acontece muitas vezes também é a gente não manifestar na primeira infância isso, não tem nada, e no primeiro contato de adulto você vai ter aquele quadro de alergia. Ah, mas eu não tinha alergia e vou desenvolver de adulto? A alergia, a sensibilidade, ela é geneticamente mediada, então é uma coisa que já está lá, ela simplesmente se manifestou numa idade mais adulta, que pode acontecer durante toda a nossa vida. Perfeito. Tem várias perguntinhas chegando aqui, mas antes de eu partir para as perguntas dos telespectadores, eu tenho notado uma incidência muito grande de tosse nas pessoas, né? E aí, você vê a pessoa tossir, você fala, você precisa ir ao médico, né? A gente aprendeu aqui já que tossir muitos dias não é normal. Às vezes você fica resfriadinho ou gripado, né? E aí no finalzinho dá aquela tosse, e a tosse demora mais para sarar. Mas não pode prolongar muito, né? Tem que descobrir por que a pessoa está com tosse. Aí as pessoas têm ido ao médico, né? Então seguem as recomendações, voltam com o seguinte diagnóstico. O médico disse que é uma tosse alérgica. Doutora, explica pra gente, o que é essa tosse alérgica que está tão comum hoje, né? A gente tem essa tosse alérgica, que a gente assim denomina, é uma reatividade do sistema respiratório, é uma hiperreatividade, ou seja, ele está irritado. Talvez um nome melhor fosse eu falar que era uma tosse irritativa. Talvez até porque irrite o paciente e irrita todo mundo que está em volta, porque ela realmente, normalmente, ela é uma tosse, muitas vezes é uma tosse seca, sem secreção, vem em salvas, então você tosse, 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 para, tosse, tosse, tosse. Alguns pacientes até falam, puxa, doutor, eu às vezes eu até vomito com a tosse, porque eu não consigo. Então, é por irritação do sistema respiratório. Então, aí a gente vai ter que ver o que acontece. Ela pode ser alérgica? Pode, mas pensando naquilo que a gente conversou sobre as rinites alérgicas, nas rinites irritativas, a tosse é um dos sintomas do sistema respiratório. Então, se a gente tem um ar mais frio, mais seco, com mais poluente, a gente pode tossir. E aí, o que nós médicos fazemos? A gente dá antitussígeno, dá antialérgico e muitas vezes as pessoas continuam tossindo. E não é porque o colega está errado ou o médico está errado. É a tentativa, né? A gente vai tentando para ver se a gente consegue bloquear o sintoma da tosse em todas as suas causas, mas muitas vezes, se a gente não consegue tirar o fator desencadeante, a pessoa vai continuar tossindo até um momento melhor ambiental. E vamos imaginar que um desses fatores pode ser o ar-condicionado? Exatamente. Então a pessoa vai tomar esse antitussígeno, provavelmente na casa dela ela vai ficar ótima se o ar-condicionado está na empresa. Vai chegar na empresa e vai começar a tossir de novo. Exatamente.
ou em qualquer outro ambiente com ar-condicionado. Com ar-condicionado. E aí a gente junta, puxa, a moça da limpeza ainda passou um produto mais forte, você já estava com aquela sensibilidade de tosse. Então, todos esses irritantes que você vai inalando vão potencializando aquele sintoma que você já tem. Isso é legal que você falou, que eu noto isso. Não que eu saiba, eu tenho alergia aos cheiros de produtos, mas às vezes você está mais fragilizado, então você já está com o sistema aqui meio confuso, né? O sistema respiratório está meio bagunçado. Aí você sente o cheiro e aí ele te irrita realmente. É irritante. Né? Irrita o nariz, por exemplo. Exatamente. Mas não que você tenha sempre a alergia, mas aquilo foi um fator que desencadeou aquele processo. Aí a gente vai ter que tentar tirar daquela crise, contornar todos os sintomas e muitas vezes é muito difícil, porque o fator ambiental está em qualquer local e você já está sensibilizado. Então, naquilo que já está exacerbado, quando você coloca só um pouquinho a mais, já é suficiente para dar um super sintoma. Esse é o maior problema. E aí dá aquela tosse muito prolongada. As pessoas que têm, a gente falou de asma, bronquite, mesmo rinite, essas pessoas devem evitar, por exemplo, cheiros, perfumes. Então, perfume é uma delícia. Quem que não gosta de passar perfume, né? Mas no momento de crise, o ideal era não passar, porque a gente... Passei perfume hoje de manhã antes de vir pra cá. Agora eu não tô sentindo mais o cheiro do perfume, mas porque eu já acostumei. Mas alguém que se aproxima, com certeza sente, né? Isso. A gente deveria evitar esse uso? Apenas se você tiver alguma sensibilidade respiratória, né? Se você tem uma sensibilidade, aquele odor especificamente, aquele perfume, aquele composto daquele perfume, aí a gente sugere não utilizar o composto. Agora, se você não tem, pode usar o seu perfume. Perfeito. Saia todo mundo perfumado. Perfumadinho, maravilha. Tem pergunta da Leia e Alex Santos. Ela diz que a filha fica com o nariz entupido toda noite, doutora, sem estar resfriada, gripada, nada disso. Pergunta se pode ser rinite. E isso é muito comum. Eu conheço várias queixas de crianças, já recebi várias, que entopem o nariz. Ao deitar, entope o nariz. Então, quando a gente deita, a gente tem uma dilatação do nariz. Então, muitas vezes, isso também acontece com os adultos. Você está respirando bem, quando você se deita, uma narina entope. Isso é por alteração de fluxo sanguíneo dentro do nariz, tá? Nas crianças, isso é um pouco menos frequente, também acontece, mas uma coisa importante da gente checar nas crianças é se existe a presença da famosa carne esponjosa, que muitas vezes vai dar um pouquinho mais de sintoma à noite. Então, observa se a sua criança, ela ronca um pouquinho à noite e se durante o dia, em alguns momentos, ela já fica com um pouquinho com a boca aberta, tá? A rinite mesmo, na maioria das vezes, ela vem acompanhada de 4 sintomas principais, que é o nariz entupido, a coceira, os espirros e o nariz escorrendo, aquela coriza, aquela secreção bem transparente, tá? Esses sintomas, eles aparecem, pode ter os 4 juntos, pode ter só um, só apenas 2, depende da intensidade do quadro clínico, tá? Então, se ela não tem esses sintomas e apenas quando ela deita o nariz se entope, vale a pena procurar um especialista para ver se não tem algum outro fator de entupimento nasal associado, porque é muito infrequente a gente ter um sintoma exclusivamente à noite, a não ser que a cabeceira da cama da criança esteja perto de alguma área com umidade, o travesseiro não seja tão bom, ou você coloca um cobertor muito peludo, que tem algum fator com um pó, alguma coisa que desencadeie o quadro clínico à noite. Ou tem um bichinho de pelúcia que ela só dorme com aquele bichinho, você coloca lá do lado. Aquele bem encardidinho, né? Isso, às vezes ele tem um pouquinho mais de pó guardado, um alérgeno. Então, esses fatores, eles têm que ser observados. Para esse ambiente, então, nesse cenário de dormir, que é onde a pessoa precisa realmente estar bem, respirando bem, para poder ter uma noite mais tranquila, né? O sono reparador, a troca do lençol. Então, quando
às vezes precisa com mais frequência do que uma vez por semana de fazer essa troca, né? Em quartos onde a gente falou do sol, né? Onde não bate sol, precisa colocar o lençol, precisa colocar o colchão para tomar sol. Precisa. Travesseiro, não é para a vida inteira o mesmo travesseiro, né? Não. Precisa trocar tanto a fronha quanto o próprio travesseiro e deixá-lo tomar banho de sol, né? Essa preocupação pode ajudar, então, na hora de quem fizer tudo isso, às vezes no quarto não bate sol para você só abrir a janela e aquela cama tomar o sol. Você precisa realmente, às vezes, tirar o colchão de lá e levar para um lugar levar para o quintal, levar para a varanda. Precisa fazer. Porque o que acontece é que os alérgenos, eles se alimentam muito da descamação da nossa pele. Tá? Então, a pele que a gente descasca e descama e a gente não vê. Ela cai no colchão, ela fica presa no travesseiro e isso é o alimento dos ácaros que causam toda a alergia respiratória. Então, o travesseiro tem que ser trocado depois de um período, o colchão tem que tomar sol, como a Denise falou, você tem que realmente trocar o lençol. Gente, às vezes com mais frequência, às vezes não é que tá sujo. Não tá sujo. Mas às vezes tem esses invisíveis, né? Exatamente. Então, se você está numa crise de alergia ou está tendo crises sucessivas, vale a pena realmente você se atentar a esse ambiente. Porque a gente às vezes esquece que quando a gente dorme, a gente fica 8 horas com o nariz no travesseiro. Muitas vezes, e as crianças ficam um período maior. Então, o ambiente do quarto, o ambiente onde a criança dorme, tem que ser um ambiente muito saudável, de uma respiração muito boa, senão a criança sempre vai estar meio entupidinha, sempre vai estar com o nariz mais trancado. Então, agora, a gente falou até dos animais de estimação, muitas pessoas dormem com os animais de estimação na cama, dividem a cama com um animal de estimação. Se alguém que não tem alergia, né, cuidados básicos de higiene já vão fazer com que essa convivência seja ótima, né? Então, cuidar da higiene, vai ter que trocar mais vezes ali, de repente, esses lençóis e as cobertas, né? Então, cuidados básicos de higiene, tá tudo bem. A pessoa não tem alergia. Agora, para quem tem alergia, não dá, né, doutora? Então, de repente, você é casado ou casada e seu parceiro gosta de dormir com o animal e você não se dá bem, um dos dois ali vai ter que sofrer, ou pela ausência do animal, né? Exatamente. Porque não dá para o outro sofrer sem conseguir respirar. Não dá. Quem tem um problema respiratório, a recomendação realmente é que os bichos de estimação tenham o ambiente deles e não seja a nossa cama. Não dá para compartilhar. Porque o que acontece? Não só o pelo do animal causa alergia, a saliva do bichinho causa essa alergia. Como eu estava te comentando, Denise, a saliva dos cães e dos gatos contém uma proteína. E essa proteína é que muitas vezes causa a sensibilidade no sistema respiratório. Então, quando o bichinho se lambe ou se limpa, que é o jeito dele fazer a higiene dele, e ele vai para cima da cama, ele passa esses alérgenos para o lençol. E aí você vai inalar aquilo. Então, se você realmente não tem uma sensibilidade respiratória, tudo bem. Mas se existe uma sensibilidade respiratória, você vai aumentar muito mais a carga de irritação ao que o seu sistema respiratório está exposto, ao que o seu nariz está exposto. Então, você vai ter mais crise respiratória. Então, a sugestão é que o bichinho tenha a caminha dele, no cantinho dele, e que você tenha a sua cama no seu cantinho e cada um na sua. E quando for brincar com o animal, brinque. Não evite levar a mão aos olhos ou ao nariz e faça a higiene das mãos na sequência. Água e sabão. Tá perfeito. Excelente, excelente. Perguntinhas aqui da telespectadora Ana Eli. Ela disse que tem bronquite e toma um remédio há muitos anos que é bem famoso para quem tem bronquite. Ela disse que o remédio não está funcionando não, que não está fazendo efeito, que ela está com muita secreção. Ela faz uma pergunta que é complicadíssima. Se continua ou não com esse remédio. Pelo que eu entendi, ela não está fazendo nenhum acompanhamento. Mas a pergunta é,
Se ela notou que o remédio não está fazendo o efeito desejado, ela não está se sentindo confortável, porque continua com muita secreção. Ela precisa, o ideal é ela voltar ao médico e falar para ele. Então, sim. Quem a acompanha? Sim. Procure o seu médico e explique para ele que você não está se sentindo bem com essa medicação, que ela não está surtindo o mesmo efeito que surtia antes. Muito possivelmente, ele vai ter que fazer algum exame para saber o que aconteceu, que esse medicamento não está mais resolvendo o problema. Agora, se você está muito desconfortável, com muita secreção, com falta de ar, esse é um caso em que você realmente vai ter que procurar um pronto-socorro para ser atendida neste momento. Se não for este o caso, marque com o seu médico, tá? Porque a gente tem agora todo o período de outono e inverno, que é um período um pouco mais prolongado e que a tendência não é melhorar. A tendência é pelo menos se manter dessa forma. Então tem que acompanhar. Perfeito. Tem telespectadora na linha, a Doraci fala de Goiânia. Oi, Doraci, você me ouve? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Eu queria saber, eu tenho 63 anos e no mês de março desse ano agora, completou um ano que eu tive uma crise de sinusite. Eu nem tomava vacina para gripe, porque eu nunca gripava. Aí eu tive esse sinusite há um ano atrás e de lá para cá eu nunca mais fiquei sem tossir, sem tosse de manhã. Eu levanto, à noite não tem tosse. De manhã eu tuço até uns 10 horas, 10 e meia por aí e acaba. Não chico mais também, e enquanto estou tossindo tem chiado. E eu fiz tratamento com especialista e tudo, mas e tomei muito remédio, estou até cansada de tomar remédio. Eu gostaria de saber se a doutora podia me orientar alguma coisa. Tá. Doraci, obrigada pela sua pergunta, obrigada por ter ligado. A Doraci tem 63 anos, faz mais ou menos um ano. Rô, acompanha comigo, ver se eu entendi tudo certinho. Mais ou menos um ano que ela foi diagnosticada com sinusite. Desde então, todo dia pela manhã ela tosse muito. Tá. E fica com uma chiadeira, ela reclama. Tá. Não aguenta mais tomar remédio. Certo. Quer saber o que ela pode fazer? Tosse todos os dias. E ela até falou um horário, tem um horário que ela tosse todo dia. De manhã. De manhã. A tosse pela manhã, quando a gente levanta, ela realmente é muito sugestiva de sinusite, tá, Doraci? Se você tá com esse sintoma há um ano, já tomou milhares de medicações, pelo que a Denise me contou, e você não melhora e mantém a tosse, procura um otorrino. Precisa fazer exames de imagem da face para saber o que acontece que essa sinusite não melhora, ou utilizar uma medicação que seja mais adequada, dependendo do que você já tomou, ou eventualmente, muitas vezes, partir para um procedimento de cirurgia. Porque esses quadros muito prolongados de sinusite começam a dar comprometimento pulmonar. Então você tosse e começa a ter uma sensibilidade pulmonar. Então pode ter, exatamente, se dispara um quadro, ou faz um quadro de pneumonia, então uma sinusite que não está sendo tratada. A sinusite a gente acabou não comentando, mas a sinusite é uma infecção da face. É uma infecção dos seios da face. Então, quando você tem uma infecção dessa região... Também é um quadro alérgico. Pode ser causado inicialmente por um quadro de alergia, mas aí você vai ter uma bactéria que causa uma infecção. E são quadros que necessitam de antibióticos. Então, existem sinusites que a gente não consegue chegar numa cura com medicação. E ela causa esse tipo de tosse crônica e além de outros sintomas nasais no paciente. Então, quando não cuidada, pessoas, especialmente na idade da Doraci, acima de 60 anos, tem uma facilidade muito maior de fazer um quadro de pneumonia. Começa a ter hiperreatividade. Complicações, então, exatamente, complicações de um quadro respiratório. Porque se você pensar, a gente não consegue separar o nosso organismo. Eu não consigo falar para você, eu tenho uma infecção aqui em cima, que vai chegar a um ponto que não vai se transmitir para outra parte do organismo. Então, uma infecção nessa região dos seios da face, que é a sinusite, pode gerar complicações? Pode.
Demora, na maioria das vezes, mas muitas vezes elas acontecem. Então, a pior delas é qualidade de vida. A pessoa está lá só tossindo e nunca fica bem. E que isso é que a gente mais leva, você né? sabe que isso é um perigo, porque na terceira idade, mesmo que a pessoa acha que é normal, ela diz, eu tô tossindo, mas acho que é do tempo que passou, né? Então é da velhice que eu tô tossindo, né? Não é. E aí não busca ajuda. De repente é um quadro de sinusite que vai levar a uma complicação. Exatamente, e tem como tratar. Agora, se ela está sendo tratada e não melhorou, então alguma coisa não está indo bem nesse tratamento. Então, realmente tem que avaliar se não é um caso cirúrgico, se os medicamentos que foram usados não eram medicamentos que eram adequados para o quadro dela. Então, Dá são pra fazer vários. cirurgia? Então, quem tem quadros, eu vou imaginar, tem gente que a vida inteira tem muitos quadros de sinusite. Então, muitos episódios de sinusite. A pessoa viaja, muda um pouquinho a temperatura, abaixa o sistema imunológico, a pessoa fica com sinusite. Tem o quadro de sinusite. Toda hora tomar antibiótico, a gente sabe que não é bom, né? Não. Dá pra fazer a cirurgia? Dá para fazer a cirurgia, mas existem indicações que são específicas para a gente fazer a cirurgia. Então, não é qualquer pessoa que vai ser operado, né? E a cirurgia, atualmente, é algo que vem ajudar no tratamento com remédios. Não é que cura. Muitas vezes você não cura, porque depende da causa. Então, para você chegar numa cirurgia para sinusite, é porque realmente você tem quadros de repetição, graves, que não respondem à medicação, que se associam a quadros, problemas pulmonares, muitas vezes. Então, é um problema respiratório importante. Então, um candidato a essa cirurgia são pessoas que têm situações fortes. Então, a sinusite acontece numa situação pesada ali. Exatamente. Ou de maneira contínua, não só pesada de intensidade, mas aquele sintoma que não passa nunca. Sempre ruim. Aquele sintoma que está lá sempre, está lá 4, 5, 6 meses e o sintoma não melhora. Então, são esses pacientes que têm a indicação e que melhoram com o tratamento cirúrgico da sinusite. Então, a Doraci, realmente, se ela não está melhorando, o que eu sugiro, procurar um otorrino para reavaliar esse quadro dela. A cirurgia a gente tem um minutinho só. A cirurgia é difícil? A pessoa precisa ficar um tempão se recuperando? Não, a cirurgia de sinusite hoje em dia é uma cirurgia que a gente faz até em hospital dia. Interna de manhã se opera e à tarde já vai para casa. Ótimo. Tem os períodos de recuperação, como qualquer procedimento cirúrgico, mas não é nada como uma cirurgia cardíaca, ela é bem mais fácil. Sim, que bom. Vou passar os contatos, tá, doutora, porque eu adorei, eu tenho certeza que você também. 0 operadora 11 3262 5564. 3262 5564. Acesse o site www.medprimos.com.br. medprimos.com.br. Doutora, adorei te receber aqui. Muito obrigada, Denise. A gente está sempre sujeito a essas mudanças de temperatura. Muitas pessoas estão sempre mais suscetíveis. Então, qualquer mudancinha, a pessoa já fica mais fragilizada. E aí, saber que tem um profissional que pode nos ajudar até mesmo de maneira preventiva, dando essas instruções, mostrando como é que faz, né? Porque não tenham vergonha, se você não sabe como é que faz essa limpeza com o soro, pergunte ao seu médico, ele com certeza vai conseguir te explicar como é que faz isso de maneira que você consegue entender, né? Com certeza, ele vai te explicar, porque isso está escrito em vários livros e é algo que a gente realmente comenta de maneira aberta. Tem até na prateleira da farmácia, tem vários tipos de soro para serem vendidos. Então, assim, tem muitos jeitos de fazer. Então, façam, previnam-se, passem o inverno melhor. E eu agradeço a atenção de todos. Foi um prazer. Adorei, muito doutora. obrigada. Espero que você volte. Pode vir sempre, viu? Muito obrigada, Denise. Adoro falar com otorrinos e para que a gente possa, né? A gente está tão sujeito aí por causa da poluição, né? Tantas substâncias agressivas aí ao nosso sistema respiratório, né? Para que a gente possa entender tudo isso, né? E tentar prevenir. Essa limpeza achei fantástica. A gente já tinha falado sobre isso em outra ocasião, mas é difícil até a gente fazer disso um hábito, né, doutora? Porque a gente lembra quando, o nariz já não está funcionando muito bem. Põe do lado da escova de dente. É porque vai ter que escovar o dente, vai ter que limpar lavar o nariz. Muito bom, adorei, doutora. Obrigada, viu? Obrigada, Denise. Bom fim de tarde. Igualmente para vocês. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Tanta coisa boa que a gente aprende junto, né? Eu falo que a gente está aprendendo aqui, junto. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau.